Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Boa tarde. Agora sim. Gente, eu não sei o que acontece com a minha live, que quando eu abro aqui, de vez em quando o áudio não quer funcionar. Por quê? Já não sei. Mas galera, todo mundo que tá chegando aí, sejam bem-vindos a mais uma live. Aqui a gente tem um encontro marcado todo dia, 3 da tarde. Vocês sabem disso, então já vão se acostumando com o horário. Deixa a galerinha entrando. Já começa a curtir muito a live, tá? Pra ela ser divulgada para muitas pessoas. Curte, compartilha com quem você sabe que tá estudando pro Enem, tá? Deixa a galerinha entrando. Quando tiver um número legal de pessoas, a gente já começa, beleza? Vocês estão bem, galera? Espero que vocês tenham tido um bom dia até aqui. E a gente vai continuar a live de resoluções de questões do Enem 2016, as questões que faltaram, tá? Então hoje, pessoal, a live vai ser mais curtinha, tá? A live vai ser menor hoje. Geralmente eu faço lives entre 1h30 e 2 horas de duração pra gente fazer umas 12, 15 questões. Mas hoje a live vai ser as 7 questões que faltaram na última resolução, beleza? Então vai ser mais ou menos uma live de 1 hora, tá? E vamos junto, galera, vamos junto. Pra quem não me conhece, eu sou o Kelvin, tá? Então, prazer pra todo mundo que não me conhece. Eu sou vestibulando de medicina, né? Não sou professor, não sou formado, não fiz matemática, mas por ter um conhecimento legal na área e conseguir ter tido um desempenho de quase 40 acertos em matemática no Enem 2022, no Enem 2021, eu resolvi criar o perfil pra ajudar a galera, tá bom? Então, lives todos os dias, segunda a sexta-feira, 3 horas da tarde, tá? Caderno azul, vou até colocar aqui na telinha pra vocês, pra facilitar. Ó, galera, o que a gente vai fazer hoje é isso aqui, tá? A gente vai fazer isso aqui hoje. Hoje a gente vai continuar as questões. Então, se você olhar aqui embaixo, as questões são do Enem 2016, prova azul. Todos os Enems anteriores que eu tô fazendo, sempre a prova tem sido azul, tá? Então, prova azul. Lembrando que a live fica salva no YouTube, no mesmo nome aqui do perfil. Então é só ir na descrição do TikTok, no íconezinho do YouTube, e você é redirecionado lá pro meu canal. Então se inscreve lá e as lives eu sempre subo ela lá. Então se você quiser rever alguma resolução, ela sempre vai ficar salva lá, tá? E se inscreve, me segue aqui e vamos junto. Beleza? Então as questões que a gente vai fazer hoje vão ser as questões 164, 171, 174, 176, 177 e 179. E eu vou só acrescentar aqui a questão 170, tá? Que é uma questão que envolve estatística também e um conceito que a gente ainda não fez em live, que é o conceito de moda. E é isso aí, galera. Ó, muita gente, eu vou ser sincero, muita gente não consegue aprender na hora do colégio. Eu mesmo estudei a vida toda em colégio público, não era um colégio ruim, péssimo, mas eu nunca aprendi nada lá, sabe? A gente tinha outros focos, outras prioridades, nunca era um estudo de verdade. Então, o TikTok é sim uma ferramenta que você pode usar para educação. Assim como o YouTube tem sido usado há muito tempo, assim como o Facebook tem sido usado há muito tempo, o próprio Instagram. Então é isso, galera. Vocês querem começar já? Tem quase 1000 pessoas aí na live. Fico feliz demais, galera, com o foco que vocês têm demonstrado. Fico feliz demais com vocês gostarem das minhas lives, das resoluções. Então vamos começar. Primeira questão que a gente vai fazer, 164. Lembra que sempre começa lendo pelo comando da questão, né? Às vezes quando eu coloco a mão aqui para grifar alguma coisa, ele perde o foco, mas assim que eu tiro já volta, tá? Então acredito que não atrapalhe nas resoluções. Lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, 3 horas da tarde. Na descrição do perfil tá ali, segunda a sexta, 3 da tarde, até a gente terminar aquilo que eu planejei pro dia, tá? Estamos fazendo lives de resoluções dos Enems. Lembrando que ela sempre fica salva no YouTube. Se você não me segue aqui, também segue. E curte muito a live para dar um engajamento legal para muita gente acompanhar as lives, beleza? Então vamos lá para a resolução.
A questão aqui está pedindo qual que é a máxima distância em quilômetro que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo de modo a não ficar sem combustível. Só resolução, não é aula, tá bom? É só resolução de questões e uma hora ou outra eu explico alguns conceitos que a gente precisa saber. Então aqui, ó, ele quer saber o quê? Sempre grifa, não vai ter marca-texto na hora do Enem, mas você grifa de caneta no seu caso. Ele quer a máxima distância em quilômetro, a unidade de medida é importante, que ele precisa percorrer até ser necessário reabastecer o veículo. Então vamos ver a questão. No tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 litros de combustível, então o tanque máximo é 50 litros. E rendimento médio desse carro é 15 km por litro, faz um rendimento legal. Para quem entende aí de automóvel, um rendimento de 15 km por litro é um rendimento até que legal, principalmente se for na cidade. Ao sair para uma viagem de 600 km, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor. Então aqui está o painelzinho do carro, né? E a gente vê aqui o tanque cheio, 1/1 é o 100%, que é o tanque cheio, e aqui ele vazio, né? A reserva. E aqui a metade do tanque. Então a gente pode perceber que tem um pouco mais da metade aí. Como a maioria conhece o percurso, sabe que existem até a chegada do seu destino 5 postos de abastecimento localizados nessa quilometragem aqui. E ele quer saber qual é a máxima distância em quilômetro que ele pode percorrer até ser necessário reabastecer o veículo. E lembra, galera, eu tenho aqui o meu tanque cheio, eu tenho aqui quanto que ele faz por litro, eu tenho a distância da viagem, eu tenho quanto que tem no tanque e tenho as distâncias aqui do posto de gasolina. Então eu tenho tudo que a gente precisa, todos os dados que a gente precisa para resolver a questão. Então como que a gente pode resolver essa questão aqui? Primeira coisa, eu vou até perguntar para vocês, para ver nos comentários se vocês sabem, como que vocês começariam essa questão? Qual que é a primeira coisa que você faria nessa questão? Qual é a primeira coisa que você faria nessa questão? Chorava. Chorava é uma boa, viu? Isso, ó. Para quem respondeu que calcularia a quantidade que tem de combustível, tá correto, tá? Você começa dessa forma. Então vocês podem ver aqui, ó, que tem um pouco mais da metade, né? Tá, digamos, na metade da metade aqui pro fim. Então, como que eu faço para descobrir a quantidade que tem? Bom, vamos calcular quanto que tem de combustível. Então, a quantidade é 50 litros, que é a minha capacidade, vezes isso aqui. Eu vou transformar, galera, isso aqui para fração, tá? Transformando isso aqui para fração, só de bater o olho você sabe que tem 75% aqui. Ou a gente pode dividir, por exemplo, ó. Repara aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 pedacinhos. 8 pedacinhos é como se fosse o meu denominador. E quanto que tem preenchido? Como que seria a fração preenchida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é como se tivesse 6/8 do tanque, simplificando é o mesmo que 3/4, que é o mesmo que 75%. Então é 50 litros vezes... Eu vou colocar em fração, tá? Vezes 3/4. Então aqui a gente fazendo essa conta, a gente vai ter 150 dividido por 4, tá? Quanto que dá 150 dividido por 4? Aqui a gente pode simplificar, que dá 75 dividido por 2. E 75 dividido por 2 é 37,5. Então eu tenho 37 litros mais meio litro, tá? Todo mundo entendeu até agora? Eu só fiz aqui a capacidade de 50 litros vezes 75%, o que deu 37,5 litros. Agora, o que a gente tem que fazer? 37,5 vezes a quantidade de litros, beleza? Ó, lembra? Ele faz 15 km por litro. Se ele faz 15 km em 1 litro e eu tenho 37,5 litros, é só eu multiplicar por 15. Se eu fizer isso, eu vou ver a quantidade de quilômetros,
tá? Então aqui é a quantidade em litros e aqui eu vou ter a quantidade em quilômetros que ele vai conseguir andar, que é dado por essa expressãozinha aqui, por essa operação de vezes. Beleza? Então vamos fazer essa conta. 37,5 vezes 15. E lembrando que tem mais de um jeito de resolver, galera. Vocês podem fazer... Aqui poderia ser a fração 6 por 8, poderia ser 0,75. A matemática tem muita relação de equivalência, tá? Então aqui 15 vezes 37,5, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35, mais 2, 37. 3 vezes 5, 15, mais 3, 18. Colocou um maisinho. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. Então a gente tem 5. 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 8, 9. Mais 7 dá 16. E 1 mais 1 mais 3 me dá 5. Tranquilo? Então eu tenho isso aqui de quilômetro que o meu carro vai conseguir andar na pista, tá? E lembra que a questão falou que a distância era de 600 quilômetros? A distância é de 600 quilômetros que ele precisa percorrer. E ele sai da quilometragem zero. Ele vai conseguir chegar até um ponto de 562,5 quilômetros. É aqui até onde ele chega, tá? Daí, se ele chegou ali, acabou o combustível. Então, como que fica a resposta da nossa questão? Ele quer saber a máxima distância em quilômetro que ele pode percorrer até se necessário abastecer. Galera, ele pode percorrer a distância de 570? Ele não pode percorrer 570 porque ele só chega a 562, então aqui já está fora. E aí a máxima distância, se ele chega a 562, ele chega em qualquer uma dessas distâncias, sendo 500 a distância máxima. Tá? Então aqui a gente tem 500 como sendo a resposta da nossa questão. Beleza? Todo mundo entendeu essa questão, galera? Vocês compreenderam essa questão? Vou até arrumar aqui para vocês verem. Tem alguma dúvida nessa questão? Isso. Tá, galera, por que 500? Ó, vou falar de novo aqui a questão para vocês, tá? Cada litro são 15 quilômetros aqui em cima, tá? 3 quartos é 75%. Por quê? 3 dividido por 4... 3 não dá, coloca 0, aumenta um 0. 70 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Para 30 dá 2. Não tem mais para baixar, colocou um 0. 20 por 4 dá 5. Então 0,75 é o mesmo que 75 dividido por 100, que é o mesmo de 75%. Então essa é a quantidade que o tanque está cheio. Tá bom? Não, galera, ó. Aqui você conta não a quantidade de tracinho, você conta a quantidade de espaços. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. O meu ponteiro, ele ocupou 6 espaços. E a quantidade de espaços totais são 8. Esse 6 sobre 8 é a quantidade de espaços que eu ocupei pelo ponteiro sobre a quantidade de espaços totais no meu marcador, beleza? Vão falando as dúvidas que eu vou respondendo o que eu tô lendo aqui e vou responder, tá bom? É a quantidade de espaço. Lembra daquilo que a gente aprendia em fração quando tava lá atrás? Lembra quando você tinha uma pizza e dividia a pizza em 8 partes e pintava, por exemplo, 3 partes da pizza e você tinha 3/8? Lá no comecinho do ensino fundamental? É exatamente esse marcador. Só que aqui não tá pintado, tá diferente. Então ele ocupou 6 espacinhos em 8. Por isso que ele tem 6/8 do tanque, ou 3/4, que é o mesmo que 75%, que é o mesmo que 0,75, tá? Então, o que eu fiz nessa questão? Vou só resumir de forma rápida, para vocês entenderem de forma geral. Prestem atenção. O tanque todo caberia 50 litros, mas ele tem 3/4,
que é o mesmo que 6/8, que a gente viu aqui pelo marcador. Então, eu vi que eu tenho 37,5 litros de gasolina. Aí, a questão disse que é 15 km para 1 litro. Esse é o desempenho dele, é o rendimento médio. 15 km, 1 litro. Então, eu tenho 37,5 litros, é só eu multiplicar por 15 que eu vou encontrar quantos quilômetros que ele vai conseguir andar. E aí, eu tenho essas distâncias dos postos de gasolina. O máximo que ele pode chegar para precisar abastecer é 500, porque se ele esperar para abastecer no 570, a gasolina vai acabar, porque ele só chega a 562,5. Entenderam? Tô fazendo o Enem 2016, prova azul, questão 164. Vocês entenderam, galera? Não tem como ele abastecer no posto que está a 570 km, porque ele só chega em 562,5. Então, a distância máxima em quilômetro que ele pode percorrer até se necessário reabastecer é 500 km, tá? Eu multipliquei por 15 porque é o rendimento médio, é o rendimento. Cada 15 km que o carro anda, ele gasta 1 litro de combustível do tanque. E ele tem 37,5 litros. Então eu multiplico por 15 para saber a quantidade máxima de quilômetros que ele vai andar. Beleza, galera? Não pode ser 50 vezes 15. Por quê? Porque o tanque não está cheio. O tanque ele só tem 6/8 do tanque, ou 3/4 do tanque, ou 75% do tanque. O ponteiro não está no 1. Tranquilo? Todo mundo compreendeu? Eu sei que eu não consigo tirar dúvida 100% de todo mundo, mas o que eu vou lendo aqui eu vou falando para vocês, beleza? Tá, o 150 saiu da onde? O 150 é aqui, ó. 50 vezes 3/4, tá? 50 vezes 3, 150. O 4 eu só repeti. E aí eu dividi, eu simplifiquei e depois dividi. Como eu resolvi o cálculo acima? Qual cálculo? Como que é o seu nome? Qual é o cálculo? Se você puder especificar. Lembrando que eu sempre resolvo a questão, e aí as dúvidas eu leio no comentário que eu consegui ler para ir respondendo, tá? Já a gente vai para a próxima, aguenta aí. Isso, 3/4 é uma simplificação da fração. Exatamente, a fração aqui, ó, eu dividi em cima e embaixo por 2, tá? Por isso que deu 3/4. Da onde saiu 37,5? Saiu dessa divisão aqui, de 50 litros vezes 3/4. Galera, posso ir para a próxima questão? Todo mundo entendeu? Já querem que eu vá para a próxima? Tá, como que eu dividi a divisão? Vou só fazer a divisão de novo para ela, galera. Tenha um segundinho de paciência aí. Vou só fazer a divisão para ela aqui de novo. Daí a gente, depois da divisão, já vai para a próxima questão. Ó, vamos lá. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Eu vou fazer aqui embaixo. Eu tenho 3 dividido para 4. Não cabe nenhum 4 dentro desse 3. Não cabe. Então, para fazer isso aqui, quando você tem um dividendo que é menor que o seu divisor, você coloca 0, vírgula e aumenta um 0. Beleza? Fazendo isso, você vai fazer 30 dividido por 4 deu 7. 7 vezes 4, 28. Então, eu tiro 28 daqui. Tirei, sobrou 2. Não tem mais número para baixar. Então, eu coloco um 0. Não ponho mais vírgula porque já tem uma. E agora fica a conta 20 por 4, que me dá 5. Então, assim que eu fiz a operação. Tranquilo? Beleza? Essa é uma questão considerada fácil no Enem, tá? Uma questão considerada fácil. Não pode errá-la no Enem. Ó, vamos para a próxima questão. Posso dizer que tenho 75% de 50 litros? Perfeito. Da onde veio o 150? Galera, o 150 vem dessa multiplicação aqui. 50 vezes 3/4, que é um vezes. Multipliquei 50 litros por 3/4. E aí deu 150 por 4, que dá 37,5 litros. Tá? E galera, vão se ajudando nos comentários, tá? Se ajudem nos comentários. Eu não consigo ler todas as dúvidas. Vamos para a próxima então, tá?
Obrigado por esse presente, eu nunca tinha recebido ele. Que legal. Vamos para a próxima questão então, galera. Agora a gente vai fazer aqui a questão 170. Nessa questão eu vou explicar um conceito para vocês primeiro, tá bom? Eu vou explicar um conceito primeiro para vocês, antes de fazer a questão. Então eu preciso que vocês prestem atenção, tá? Se você ainda não viu aula sobre estatística, que eu acredito que você só vê no ensino médio, então se você às vezes é no ensino fundamental e você ainda não viu, não se preocupa, tá? Vai tentando pegar linha de raciocínio, para quando você chegar nesse ano, chegar nessa aula, você já saber, já sair na frente de outras pessoas, tá? Ó, na estatística tem um conceito que é o conceito de moda. Quem conhece aí o conceito de moda, né, na parte de estatística? Comenta aí se você conhece ou se você não conhece o que é moda. Lembrando que eu não tô falando de roupa, tá? Exatamente, Sara. Moda é o que se repete. E para fazer essa questão a gente vai precisar saber disso. E isso é o que mais se aparece. É bem facinho, é bem facinho. Ó, eu vou colocar uma sequência de números só para dar um exemplo, tá? Então eu tenho um número aqui, 1, 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 14 e 15. Eu tenho essa sequência de números. Qual que é a moda? Qual que é a moda dessa minha sequência de números? Comentem aí. Exatamente. O 9 é a minha moda. Por que é o 9? É o número que mais se repete. Não, galera, não é o 2 e o 9. Repara que o 2, ele se repete 2 vezes. Já o 9, ele se repete 3 vezes, tá? É só o 9. É o que mais se repete e ele repete 3 vezes. Então aqui a gente tem que a nossa moda é o 9. Beleza, moda é isso. É muito facinho, é o valor que mais se repete. Ou o valor que tem a maior frequência. Então lembra que repetição é o mesmo que frequência. Então a questão pode perguntar o nome que mais se repete ou o número com maior frequência, tá? Beleza, então a gente já aprendeu o que é moda. Agora vamos aqui para a questão, para a gente resolver ela. Com base no quadro, qual que é a moda do número de pessoas no elevador? Ele quer a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar, tá? Vou tentar erguer um pouquinho mais aqui. Vou deixar um pouquinho virado, galera, para poder ver a questão toda, tá? Vocês estão conseguindo ver a questão inteira? Só me respondem aí se vocês estão conseguindo ver e enxergar a questão, que eu tive que erguer aqui um pouquinho para poder aparecer a questão toda. Tá, então tá. A questão quer saber a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo até o 5º andar. Então tá lá no térreo e vai até o 5º andar, tá? Então a gente vai ter que ler a questão para entender o que está acontecendo, beleza? Ó, ao iniciar suas atividades, uma ascensorista registra o tanto de número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador. Então, galera, presta atenção aqui comigo. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Não é 2, galera. Tá? Para quem está respondendo 2, não é 2. Essa questão tem uma pegadinha. Não é 2, tá? Eu vou até abaixar um pouquinho para ficar um pouco mais nítido ali, porque não precisa ver a questão inteira, a gente vai por parte. A moda não é 2, tá? Prestem atenção no que eu vou fazer. Essa aqui vocês precisam prestar bem atenção para entender. Galera, o que está acontecendo aqui? Número de pessoas que entram no elevador e que saem, vocês precisam ir imaginando. Galera, entrou 4 pessoas aqui, certo? A gente está no térreo, lá embaixo do prédio, e entrou 4 pessoas e saiu 0. Qual que é o meu saldo aqui? Lembra que a moda é a quantidade de pessoas durante a subida do térreo ao 5º andar, tá? Qual que é o meu saldo aqui no térreo?
Meu saldo. O meu saldo é o que entra menos o que sai. Então, vou até escrever aqui, eu tenho o meu saldo de pessoas, que é o que entra menos o que sai. Já eu vou mudando a câmera, galera. A gente vai por parte. Exatamente. O meu saldo aqui é de 4 pessoas. Então, 4 pessoas é a moda. Galera, para você achar a moda aqui, você precisa ver não só esses números que estão aqui, você precisa ver a quantidade de pessoas que entram no elevador, menos a quantidade de pessoas que saem do elevador. Entenderam? A questão pede a moda do número de pessoas no elevador. Então você precisa fazer um saldo. Você precisa ver todo mundo que entrou e tirar as pessoas que saíram. Aí você tem a moda em cada lugarzinho desse. E aí, depois que você achar esse número, você vê o que mais se repete. Entenderam? Ó, não dá pra ver a questão inteira, mas eu já vou mudar a câmera aqui. A gente tá focando aqui primeiro. Então, vocês entenderam isso? Entrou 4 no térreo e não saiu ninguém. Então, o meu saldo ficou de 4 pessoas. Agora, vou te perguntar agora. Qual que é o saldo no primeiro andar? Qual que é o saldo no primeiro andar? Olha a pegadinha, gente. Presta bem atenção. Eu tô vendo uma galera responder número 1, mas não é, tá? Só de olhar o número ali, você acharia que era 1. Perfeito, Manuela. É 5, galera. Olha aqui. Eu tenho 4 pessoas no térreo, não tenho? Tenho 4 pessoas. Essas pessoas subiram até o primeiro andar. E quantas pessoas que entraram mais no elevador? Entraram mais 4. Então, entrou mais 4 pessoas. Eu preciso somar a quantidade que entrou. Essas 4 que estavam no térreo, elas não desapareceram do nada. É uma relação verdadeira. É como se eu estivesse na realidade num prédio. Então, entraram... Agora, tenho 8 pessoas e saíram 3. Então, o meu saldo aqui fica sendo 5. Vocês entenderam? Pegadinha, gente, pegadinho. É 5 a resposta. Eu não posso esquecer dessas 4 pessoas aqui. Elas não foram parar em outro lugar. Tá, tô vendo que bastante gente não entendeu e algumas entenderam. Eu vou explicar de novo. Para você achar a moda, que é o valor que mais se repete nessa questão, você não pode só olhar para os números. Você precisa entender o que está acontecendo. 4 pessoas entraram no térreo e não saiu ninguém. Então, essas 4 pessoas foram para o primeiro andar. No primeiro andar, entraram mais 4. Então, eu tenho 8. 8, só que saíram 3. Se eu tinha 8 e saíram 3, agora eu tenho 5. Entenderam? O meu saldo no primeiro andar fica sendo 5. Porque eu preciso somar as 4 que já tinha, mais as 4 que entraram e tirar as 8. Então, beleza. Agora eu tô vendo que a grande maioria entendeu. E aí, a gente continua nos próximos andares. Ó, no andar 2... olha que legal. No andar 2 e no andar 3, vocês concordam que direto eu já posso falar que a minha moda é 5? Se entrou a mesma quantidade de pessoas que saiu... Em ambos os andares, entrou a mesma quantidade que saiu. Então, a quantidade de pessoas dentro continua sendo a mesma. Exatamente, galera. Continua 5. Quantidade de pessoas continua sendo a mesma. Agora, aqui no quarto andar já muda de novo. Porque entrou gente, só que não saiu ninguém. Então, agora a minha moda aqui fica sendo 7. Tá? Quarto andar, 7. E por fim, no quinto andar, quantas pessoas que ficam no quinto andar? Fica 3, exatamente. Eu tenho 7 mais 2, 9, menos 6, fica 3 pessoas. E agora eu tenho a minha sequência de valores. A minha sequência de pessoas dentro do elevador fica sendo 4, 5, 5, 5, 7 e 3. Então, qual que é a moda? Qual que é a moda que vai ser a minha resposta? Exato, galera. A moda é 5. Então, a gente tem aqui a resposta que a moda do número de pessoas no elevador é 5 pessoas. 5 pessoas é o que tem em cada andar
com maior frequência. Vocês entenderam? Prova Enem 2018. Perdão, galera, perdão. Prova Enem 2016. Questão 170, prova azul. É isso aí, galera. Eu tô vendo que a grande maioria entendeu. Fico muito feliz de estar ajudando vocês. Essa questão, ela é uma questão média para difícil, tá? Mas eu colocaria ela como média, porque você precisa ter essa percepção que ele quer a moda do número de pessoas no elevador. Agora, se a pergunta fosse qual que é a moda das pessoas que entram e que saem do elevador, aí vocês entendem a diferença da pergunta? Se a pergunta fosse qual é a moda do número de pessoas que entram no elevador e que saem, seria vocês olharem todos esses valores aqui. Só que ele quer a moda de pessoas do número no elevador. E no elevador, você precisa te substituir e ir somando o que passa para o próximo, entendeu? Então essa fica a nossa questão, tá? Então lembrando, galera, tô fazendo aqui live de matemática, prova azul, Enem 2016. A gente fez essas nas últimas lives e agora hoje a gente já fez essas questões aqui, tá? Fizemos 2 questões hoje. Eu ainda vou fazer 5 questões com vocês. Prova do Enem 2016, prova azul, e lembrando que a live fica salva no YouTube. Então, se você puder para me ajudar, vai na descrição do perfil do TikTok, no íconezinho do YouTube, você é redirecionado lá para o meu canal do YouTube, onde eu tô subindo as lives. E é o mesmo nome daqui. Então, daí se inscreve lá para me ajudar, tá? Vamos para a próxima questão, então? Vamos para a questão 171? Gente, essas 2 questões, presta atenção aqui, essas 2 questões, elas estão muito largas no papel. Então, não dá para ver tudo, só que eu vou ajustando a câmera na medida que eu vou explicando. E aí vocês conseguem compreender a resolução. Tá? Não precisa ver a questão toda de uma vez. Pode ficar tranquilo, eu vou colocando a câmera onde eu estou explicando. Isso, Marlon, só questão de matemática por enquanto. Então, beleza. Vamos ver o que essa questão aqui está pedindo da gente. O valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais da região Nordeste. Então, vamos lá. Ele quer o valor mais próximo do percentual que descreve o aumento na capital da região Nordeste. Repara que eu sublinhei, que eu grifei ali a parte mais importante da questão. Tá bom? Eu vou colocar na câmera onde eu estou explicando, então não se preocupe em ver a questão inteira. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, repara que eu nem preciso ler isso daqui. Isso aqui eu posso ignorar, essa parte aqui. Porque ele já está fazendo a pergunta sobre a minha tabela. Ele quer o aumento percentual, então é em porcentagem, que descreve, né, o aumento na capital no Nordeste. Então essas são as palavras-chave do comando da minha questão. Então primeiro vamos localizar isso aqui. Onde que está a capital da região Nordeste? Onde que está a capital da região Nordeste? A capital da região Nordeste está aqui, né? Capital. Nordeste é a minha segunda linha. Então, isso daqui é a capital da região Nordeste. Eu só olhei no meu gráfico. Isso aqui é a capital da região Nordeste. Capital, Nordeste, segunda linha. E ele está falando quantos por cento aumentou. Quanto que era no início, galera? No início era 1.270.729. Isso aqui é no início. E no final, para quanto que foi a população em 2000, né, passados 60 anos? Foi para 10 milhões de pessoas, 162.346. Então vocês estão vendo que a população aumentou de 1 milhão para 10 milhões. Então a gente teve um aumento aqui. Então a pergunta é, quanto que aumentou em porcentagem isso aqui? Quanto que aumentou em porcentagem? A gente pode fazer a regra de 3, tá? Vamos fazer uma regra de 3 aqui. Só que, galera, esses números estão muito grandes. Esses números aqui, eles estão enormes. Se a gente ficar fazendo continha por continha com todos esses números, vai demorar muito.
Então, o que, que a gente pode fazer? Repara que as alternativas aqui, elas são bem distantes umas das outras. 120, 200, 300, 700 e 800. Elas são bem distantes umas das outras, essa porcentagem. Então, eu vou aproximar esses valores que não vai interferir na minha resolução. Então, beleza, eu tenho que 1.270.000, eu vou mudar isso daqui para... Vamos mudar para 1.300.000, vai. Vou colocar 1.300.000 aqui, é o meu 100%. Repara que eu aumentei um pouquinho o valor, tá? Se eu aumentei um pouquinho, o outro eu vou diminuir um pouquinho também, beleza? Então, eu tenho que o meu 10 milhões é X%. Pessoal, todo mundo entendeu o que eu estou fazendo? Todo mundo entendeu o que eu estou fazendo? Esses valores aqui, eles são muito difíceis de trabalhar. Então, eu aumentei um pouquinho esse para arredondar e diminuí um pouquinho esse. Para ficar mais fácil a conta, tá? O ideal é aumentar um e diminuir o outro, porque daí você não altera muito o resultado. Se você só aumentar os valores dos dois ou só diminuir os dois, você vai como se fosse maximizar a sua resposta para mais ou para menos, entendeu? Então, o ideal é você ver um que dá para aumentar um pouquinho e um que dá para diminuir um pouquinho. Isso porque as alternativas estão distantes, tá? Se tivesse tudo tipo 126, 127, 128, 129, 130, é bom você fazer a conta, senão pode dar errado. O início é sempre 100%. O que eu tenho é sempre 100%. E foi dessa população para essa. Então teve um aumento. O que eu tenho é 100% e agora eu vou achar quanto que esse valor aqui representa em porcentagem. Então vamos fazer a nossa regra de 3 aqui. Vamos colocar aqui o nosso 1.300.000 X é igual a 10 milhões vezes 100. Nem sei porque que eu usei outra caneta ali sem querer. Então, o nosso X vai ser... Eu vou repetir isso aqui multiplicando por 100. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2. Isso. Dividido agora por isso aqui. Agora, galera, eu vou simplificar, tá? Vou simplificar. Cortei um 0 com 0. 0 com 0. 0 com 0. 0 com 0. Mais 1 e mais 1. Então, o meu X final... ficou 1.000 dividido por 13, tá? A gente multiplica em x porque é uma regra de 3, tá bom? É uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, a gente multiplica cruzado. Aí, eu só multipliquei aqui e eu cortei os zeros com os zeros, para simplificar. Deixa eu só conferir se a quantidade de zero tá correta, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. 3, 6, 9 zeros. E aqui eu tenho 3, 6 zeros. Ah, gente, perdão. Aqui é um zero a menos, tá? Deixa eu arrumar aqui. Aqui eu coloquei um zero a mais, tá? Aqui sobrou um zerinho ainda. Coloquei um a mais embaixo, né? É 1.300.000 só. Pera aí. Deixa eu tirar aqui. Aqui é só 1.300.000. Então, é 5 zeros que eu corto. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui sobra um a mais, tá? Então, o nosso X aqui fica 10.000 por 13. Beleza? Deu certo agora? 10.000 por 13? Agora fechou. Tava colocando um zero a mais já. Agora a gente faz a conta normalmente. Então eu tenho aqui 100 dividido para 13 vai me dar 7, né? 7 vezes 13 é 91. Então 91 para 100 sobra 9. Abaixei um zero. 90 para 13 vai me dar 8.
Ô, Jesus. Pera aí, galera. Vai me dar 6. 6 vezes 13 vai dar 78, né? Sobra 12. Abaixei o outro zero aqui. Vai dar 9. Então, beleza. A gente achou o nosso x aproximadamente 770. Beleza? A gente achou o x mais ou menos 770. Isso é aproximado, tá? Lembra que a gente está fazendo aproximação porque os valores estão longe, tá? Não é essa a resposta. Agora, qual que foi o aumento? O meu x aqui, a gente achou ele mais ou menos 770%. Então, qual que foi o aumento percentual? Aumentou 660%. Meu Deus, cara, hoje tá difícil. Aumentou 670% aproximadamente. Qual que é o valor mais próximo de 670? Qual que é o valor mais próximo? O mais próximo de 670, porque a gente arredondou, foi 700 de aumento, tá? Perdão os errinhos, tá, galera? Que às vezes eu tô meio cansado também do dia a dia, às vezes uns errinhos passam despercebidos. Então, o que eu fiz aqui? Lembra? No início eu tinha esse número e no final eu tinha isso. E eu quis saber quantos por cento que aumentou. Para saber isso, eu chamo o inicial de 100% e o outro valor de x. Lembra que eu arredondei aqui, para não trabalhar com esses números gigantescos aqui, eu aumentei um pouquinho esse e eu diminuí um pouco esse. Então, fazendo aqui a regra de 3, a gente achou o nosso x como aproximadamente 770. Se o início era 100 e eu fui para 770, o meu aumento foi de 670 aproximadamente. Então, o valor aqui que mais se aproxima a isso é 700, tá? Podia sim. Se eu fizer o João, é JP, né? Acho que deve ser João. Se eu fizer 1.270 para 10.162, a minha aproximação fica melhor ainda. Não, galera. Ó, 770 é quanto que isso aqui vale. Os 10 milhões equivalem a aproximadamente 770. Mas ele quer o aumento. Tá vendo? Ele quer o aumento. Para saber o aumento, eu preciso descontar o meu 100% inicial. Do 100 foi para 770. Então, o aumento foi de 670, tá? Ele queria o aumento, não quanto que o valor final representa. Todo mundo entendeu? Lembra que o aumento percentual precisa descontar o inicial. Porque tá, tem uma pergunta boa aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. A Thay perguntou, mas se é aumento, por que desconta? Porque quando eu calculei o meu x, o x ele ainda não é o aumento. O x é só quanto que 10 milhões representa. 10 milhões representa 770% aproximadamente, quando o 1.300.000 representa o 100%. É só uma questão de representar. Para saber o aumento, eu preciso descontar esse aqui. Ô Isadora, eu poderia subtrair os dois valores antes de fazer a regra de 3 direto? Vamos até fazer dessa forma? Porque a gente está aqui numa live de estudo, a gente não está apenas numa live de resolução de questão. Vamos ver o que dá se a gente fizer isso? Eu vou até pegar o conselho do nosso outro amigo ali. Agora, eu vou fazer aqui... eu vou ignorar isso aqui, tá? Esse finalzinho aqui. E eu vou fazer essa parte aqui. Ela falou para fazer a diferença. Então, vamos pegar ali o final aproximado menos o início. Fazendo isso, o que a gente tem? 2 menos 0, 2. Emprestou 1 aqui, vai 1 para cá. 16 menos 7 dá 9. Aqui já pode pegar direto. Eu tenho 100, tá? Tenho 100 e eu vou tirar 12. Então, fica 88.
fica 88, tá? Aproximadamente. A diferença entre o final e o início é esse 8.892 aqui aproximadamente. Aproximadamente não, né? É exatamente, mas cortando esses restinhos aqui desses números aqui. Tá, então como que a gente pode fazer isso? Se a gente fizer 1.270 é o nosso 100%, quanto que fica o 8.892? Vai ficar x. Multipliquei cruzado aqui de novo. Então eu tenho que o meu x, né, o meu 1.270x é igual a 8.892 vezes 100. Agora eu vou isolar o meu 1.270, ele vai estar multiplicando, passa dividindo. Então fica 8.892,00 dividido por 1.270. Galera, alguém faz essa divisão para mim? Alguém faz essa divisão aqui para mim, para eu não perder tanto tempo? Fazendo favor? Para ver quanto que dá o nosso x? Tô só fazendo do exemplo da nossa amiga. A nossa amiga falou para subtrair o final menos o inicial, e isso me dá esse valor. E aí eu falei que o começo é o 100, então esse valor que é a diferença do final menos o inicial é o x. Quanto que vai dar o nosso x? Se alguém puder fazer essa operação para mim? Deu 700, galera? Beleza. E qual que é a nossa resposta? Qual que é a nossa resposta? Perceberam que deu a resposta certa direto? Olha que legal, é outra maneira de fazer. E ela é bem mais fácil. Então eu peço até perdão por ter ensinado da maneira mais difícil, tá? Não que seja tão mais difícil. A única diferença é que no final eu achei o meu resultado aproximado e eu tirei o 100. A única diferença é essa. Você fazendo a diferença logo de início já sai a resposta no final. Tá bom? Peço perdão por não ter ensinado dessa maneira no começo, mas fazendo a subtração aproximada, a gente já acha o desconto. Fazendo o inicial e o final, a gente tem que subtrair o 100 do final. Mas no geral, eu acho as duas tranquilas também. Vai do que você prefere fazer. Porque achar um valor e só tirar 100 do final, também você faz de cabeça e é super tranquilo. Então aí estão duas maneiras aí para quem quiser resolver. Bora para a próxima questão, então? Vamos para a próxima? Agora aqui já é uma questão que dá pra gente ficar um pouquinho mais perto aqui, aquela questão menorzinha. Deixa eu arrumar aqui, beleza. Outra questãozinha aqui que envolve regra de 3 e também porcentagem. Pessoal, ainda faltam pra gente fazer hoje 4 questões, tá, galera? A gente vai fazer mais 4 questões. Vamos tentar chegar em 100 mil likes hoje, pra vocês me ajudarem? Clica bastante aí no like, me segue se você não segue, vamos tentar um engajamento legal, compartilha bastante aí. Vamos tentar alcançar números muito bons. A gente chegou em 200 mil likes na última live. Vamos tentar bater pelo menos 100 mil hoje, tá? Eu sei que vocês são capazes. Tá, esqueci de tirar print da resolução. Eu vou só colocar aqui na tela de novo para você printar a resolução, tá? Essa é a resolução que você queria tirar print? Comenta aí se é essa que você queria tirar print ou a outra lá que eu fiz por primeiro. Mas essa ela tá bem mais direta, tá? Então vamos na outra aqui, pessoal. Vou só colocar a outra também, pra quem quiser. É que a outra vai ficar um pouquinho mais difícil, eu vou erguer aqui, ó. Quem quiser tirar print, tira agora que eu tô segurando aqui, tá? Quem quiser tirar o print, já aproveita e tira agora que eu tô segurando aqui. Acredito que dê pra ver certinho, beleza? Vamos pra próxima, então. Deixa eu arrumar aqui de novo. A gente já vai para essa questão 174. Começando aqui, de nada, tamo junto. Vamos começar aqui, ó. O número de gotas por minuto, leu, grifa o que tá pedindo, gotas por minuto, que o paciente deverá receber após
as 4 primeiras horas. Então, olha que legal. Quando você lê o comando da questão, percebe que número, paciente, deverá, receber, essas palavras que eu não sublinhei, elas são mais irrelevantes para a resolução do problema. A gente sempre grifa o que é essencial. Então, o que a gente precisa saber aqui? Gota por minuto e depois as 4 primeiras horas. A gente precisa saber disso. Então, vamos ler aqui. Um paciente necessita de reidratação endovenosa, né? Ele vai tomar ali um soro na veia, feita por meio de 5 frascos de soro durante 24 horas. Então, beleza. Como que a gente vai começar aqui a nossa questão? Ele precisa de... E sempre que vocês já vão lendo, já vão tentando fazer também. Ele quer, galera, 5 frascos, 5 frascos durante 24 horas, tá? Então, no período de 24 horas, ele vai tomar 5 frascos. 5 frascos. Cada frasco tem um volume de 80 ml. Então, galera, eu sei que um frasco tem 800 ml, só que ele vai tomar 5, né? Então 5 vai ser o meu X. Galera, olha o macete rápido. Multiplicou por 5 aqui, aqui também precisa multiplicar por 5, tá bom? Então o nosso X aqui vai ficar 800 vezes 5, é só a gente fazer 8 vezes 5 dá 40. Então 800 vezes 5 vai dar 4.000 ml. Essa é a quantidade de soro que ele vai tomar em 24 horas, beleza? 4.000 ml. A questão continua dizendo que nas 4 primeiras horas, ele deverá receber 40% do total. Então, a gente tem aqui, 4 primeiras horas. Se é 24 horas ao total, ainda faltam as outras 20 horas, beleza? Vão acompanhando. 4 horas, nas primeiras 4 horas, ele vai receber 40% do total. Qual que é o total? O meu total é o 4.000 ml. Então, ele vai receber 40%, certo? De 4.000. Todo mundo está entendendo até aqui? Nas 4 primeiras horas, ele recebe 40% de 4.000. Aqui eu posso cortar o zero, cortei 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. E ficou 40 vezes 40, que dá um total de 1.600 ml. 1.600 ml nas 4 primeiras horas. Lembra que é 4.000 o total? Se é 4.000 o total, qual é a quantidade de ml que ainda falta nessas 20 horas aqui? Ainda falta 4.000 menos os 1.600, o que dá um total de 2.400. Estão entendendo a sequência? Ainda falta 2.400. Beleza, falta 2.400. Vamos continuar a leitura aqui da nossa questão para ver se tem mais alguma coisa importante. Aqui, cada mililitro, que é o mesmo que ml, corresponde a 12 gotas. Então, cada ml corresponde a 12 gotas. Então, como que a gente faz isso? Se cada ml corresponde a 12 gotas e a pergunta é o número de gotas por minuto que ele vai receber depois das 4 horas, tá falando dessas 20 horas aqui. Então, beleza. Uma gota, aliás, 1 ml são 12 gotas, regra de 3. Então, se eu tenho 2.400 ml, eu vou ter X gotas, tá? Eu vou ter X gotas. Então, fazendo a multiplicação cruzado, galera, eu vou ter o quê? O meu X é 12 vezes 2.400. Quanto que é 12 vezes 2.400? Isso é por minuto, mas isso a gente vai fazer no final, tá? 28.800. Então, eu tenho essa quantidade aqui de gotas. Galera, agora vem a sacada final. É por minuto, não é? E ainda não falta 20 horas. Então, eu vou dividir o meu X, que é 28.800, eu vou dividir por 20 horas e cada hora tem 60 minutos. Vocês concordam comigo? Então, a quantidade total de minutos que tem em 20 horas é 20 vezes 60. Então, fazendo essa divisão final, a gente vai calcular a quantidade de gota
por minuto que ainda falta. Aqui eu simplifico 2 zeros com 2 zeros e eu vou ter o meu x final, que é 288 dividido por 2 vezes 6, o que dá 288 por 12, o que dá... quanto que dá, galera? 288 por 12? Dá 288... 24. Então a quantidade vai ser 24 gotas por minuto na nossa resolução. Portanto, a letra C fica a nossa resposta para essa questão. Então, recapitulando o que a gente fez. E vou deixar na tela para vocês tirarem um print. Essa questão ficou bonitinha, hein? Tá bem explicadinha aqui. Ficou bem bonitinha ela. Eu tenho 5 frascos para 24 horas. Então, cada frasco tem 800 ml. Então, se eu tenho 5, o meu total de ml é 4.000 para 24 horas. A questão disse que ele vai tomar 1.600 nas 4 primeiras horas, porque é 40% do total. Se ele tomou 1.600 ml, nas próximas 20 horas, para totalizar 24, ainda faltou 2.400 ml. Bom, então se eu tenho que 1 ml é 12 gotas, a questão disse isso, e ainda falta 2.400 ml, eu tenho uma quantidade de X de gotas que faltam. O X que a gente encontrou foi esse de quase 30.000 gotas que ainda falta para ele tomar. Porém, a pergunta é a quantidade de gota por minuto. Então, para isso, a gente transforma 20 horas dessa forma aqui. As 20 horas, e aonde tem hora, a gente substitui por 60, porque cada hora tem 60 minutos. Então, dividindo 28.800 por 20 vezes 60, a gente tem a quantidade final de 24 gotas por minuto. Para todo mundo que quiser tirar print, galera, tá aqui na tela, tá? Vou deixar aqui uns 5, 10 segundinhos, enquanto eu tomo uma água. E essa tá a resolução ali mais passo a passo. E lembrando, galera, é a forma como eu faço a questão, tá? Pode ser que tenha algum outro caminho que você faça e que seja ou mais rápido ou mais devagar. Mas lembrando que matemática tem muitas relações de equivalência. Um mesmo problema você pode resolver de várias formas diferentes, geralmente. Fechou? Então é isso, galera. Para essa resolução é isso. Gente, eu tô resolvendo o Enem 2016, algumas questões que eu selecionei do Enem 2016, prova azul. Então, o que eu tô fazendo? Lembrando, eu tô fazendo isso aqui, tá? Tô fazendo isso aqui. Enem 2016, prova azul. A gente já fez muitas questões. Então, quais questões que ainda falta a gente fazer? Faltam 3 questões para hoje, tá? Falta a questão 176, a 177 e a 179. Ô, gente, o cachorrinho tá atrapalhando vocês? Caramba, eu vou ver se eu consigo fazer ele ficar quieto. Eu tenho 24 anos, tá? Ó, beleza, então a gente tá fazendo isso aqui. E lembrando que a live vai ficar salva aqui no canal do YouTube, que tá lá na descrição do perfil. Beleza? Então ainda falta o 176, o 177 e o 179 pra gente fazer. Faltam 3 questões pra hoje, tá? Então vamos pra próxima questão. Próxima questão, uma questão muito legal também, uma questão muito bonita, que é essa questão 176 aqui. Questãozinha na tela, tá? A gente tá com 85 mil likes, curte bastante aí pra chegar em 100 mil ainda nessa live, tá? Nessas 3 questões que faltam. Obrigado a todo mundo que mandou o presentinho, tá bom? E é isso, vamos junto. Vamos resolver essa daqui. Qual o intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? Essa é uma questão que quando eu fiz o Enem, eu lembro que eu errei também. Porque é meio que pegadinha, assim, não é facinho você olhar e responder. Vamos lá, então ele quer saber o intervalo de tempo
em minuto, né? E uma vazão constante de enchimento. Então vamos lá. Um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo. E o que a gente tem então? A gente tem a torneira e o ralo, beleza? Então aqui, esse gráfico está mostrando o enchimento e esse gráfico aqui está mostrando quanto que está saindo de água. Vocês conseguem entender isso? Aqui é uma torneira que está enchendo e aqui é quanto que está saindo. Torneira e ralo. Beleza. A questão aqui diz que o gráfico representa a vazão que, em litro por minuto, do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo em função do tempo. Então, no eixo Y, que a gente vê aqui, tem a quantidade de litro por minuto e no eixo X tem a quantidade de minutos. Tranquilo? Sabendo disso, a gente está vendo aqui quanto que está entrando de água em cada intervalo de tempo e quanto que está saindo de água em cada intervalo de tempo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ele quer saber a vazão constante de enchimento, tá? Galera, ele quer a vazão constante. O que vai ser a vazão? A vazão, isso você precisa interpretar, a vazão é aquilo que entra menos aquilo que sai, tá? Essa é a sacada dessa questão para você conseguir dar a resposta correta. É o que entra menos o que sai. E ele quer que isso aqui seja constante. Alguma ideia, galera? Comenta aí se você tem alguma ideia do que a gente pode olhar nesses gráficos para responder essa questão. Lembrando que eu estou fazendo as questões que envolvem mais matemática básica e um pouco de estatística, tá? Tem outras questões durante a prova que são mais difíceis também. Prova Enem 2016, prova azul. Faltam 3 questões para a gente finalizar. Ó, galera, o que eu vou fazer para a resolução dessa questão, então? Não precisa fazer nenhuma conta, tá, galera? Não precisa fazer nenhuma conta, ela é uma questão de interpretação do gráfico. Repara que a gente tem... Vamos pegar os intervalos de tempo, tá? Repara que de 0 a 5 minutos, eu vou até colocar aqui, de 0 a 5. De 0 a 5, a gente tem o quê? Que... Eu vou colocar números, tá? Vou colocar o número 1 aqui e o número 2 aqui. De 0 a 5, a gente tem que no 1 ele tá retinho e no 2 ele tá subindo. Então isso não é constante. É assim que eu aprendi a fazer essa questão. A gente vê no gráfico aonde tem constância nos dois. Porque se entra uma quantidade e sai uma quantidade... A vazão ela vai ser constante. Então, de 0 a 5 minutos, o gráfico 1, de 0 a 5, ele é uma reta, que essa porçãozinha aqui. O 2, ele já está subindo, tá vendo? Então, não é constante. Vamos ver para cada intervalo de tempo? De 5 a 10. De 5 a 10, eu tenho no 1, 5, 10. Ele continua constante. Ele continua retinho aqui. Entra a mesma quantidade por cada minuto. E no 5 a 10 aqui, ele também é uma reta. Ele também está retinho. Então aqui a gente já achou a nossa constância. Aqui ele é constante. Então para fazer essa questão bastava você entender isso. Que você precisa olhar no gráfico aonde existe equivalência de linhas retas para um mesmo intervalo de tempo. Que é nesse pedacinho aqui e nesse pedacinho aqui. Se você olhar em todo o outro gráfico de intervalo a intervalo, sempre existe uma discrepância. Por quê? O 5 primeiro aqui está reto, aqui está subindo. Depois, do 10 a 15 aqui está descendo e aqui está constante, está fora. Do 15 a 20, aqui está constante, aqui está subindo. E, por fim, do 20 a 25 aqui está descendo e aqui está constante. Então, o único momento em que os dois são constantes é no período de 5 a 10. Então, a gente tem a resposta aqui, que é a vazão constante de enchimento. E o que é enchimento? Enchimento, como o próprio nome diz, é justamente a vazão. É aquilo que entra menos aquilo que sai. Para você ver o que está enchendo,
para ser uma vazão constante do que está enchendo, você faz o que entrou menos o que saiu. Então, se o que entrou foi constante e o que saiu foi constante, a nossa vazão foi constante. Todo mundo entendeu essa questão, galera? Todo mundo compreendeu ela? Mas o de 10 a 15 também está constante, né? O de 10 a 15 ele não está em linha reta, ele não está constante. Ele está constante no ralo, aonde que está saindo. Mas aonde está entrando a água, tá vendo que está entrando muito menos água por minuto? Então é como você ter fechado um pouquinho a torneira e continuou saindo a mesma quantidade. Então a vazão não foi constante. Tá? Por isso dá a resposta letra B dessa questão. Isso aí, tem que ser igual nos dois. E lembrando, galera, não é igual em quantidade, tá? Porque pode olhar aqui tem 20 litros por minuto. Então a torneira tá saindo muita água, 20 litros por minuto. E aqui só tá saindo 5 por minuto. Então repara que a nossa vazão, inclusive, seria 15 litros por minuto. Que seria essa subtração. Essa seria até a conta da nossa vazão, se a questão tivesse perguntado. Não precisa ser exato. Aqui não precisa ser igual. Mas a subtração entre elas, entre o que entra e o que sai, que é o que calcula a vazão de enchimento, precisa ser constante, e no nosso caso seria 20 menos 5. Galera, chegamos a 100 mil likes. 100 mil likes, galera. Vocês são demais. Eu faço a live aqui com o maior amor e carinho pra vocês. Fico feliz demais de ajudar tanta gente. Eu nunca imaginei que eu teria condições de ajudar alguém, porque eu nunca fui bom em matemática. Fiz alguns anos de cursinho, estudei sozinho e consegui melhorar. Então eu fico muito, muito feliz de poder estar ajudando vocês, tá? Lembrando que acredito que na próxima live, que é amanhã, 3 da tarde, a gente já vai chegar no marco de 100 questões resolvidas juntos, tá? Então isso é legal demais. Imagina, em 1-2 semanas a gente fez 100 questões. Até o Enem, que é em novembro, a gente vai ter feito mais de 1000 questões de matemática tranquilamente. Então isso é legal demais, tá? Fico feliz de todo mundo que está acompanhando aí. Vejo alguns rostinhos bem familiar, tá? De pessoas que estão vindo em bastante live. E é isso. Vamos para a próxima questão? A gente vai fazer agora a questão 177. Uma questão tranquilinha também. Isso, fica salvo no YouTube, o link tá lá na descrição, é só clicar no íconezinho da descrição, se inscrever lá e depois à noite mesmo, ou no máximo amanhã cedo eu já subo a live lá para quem quiser ver a resolução, tá? Então vamos aqui para a próxima questão. Dica de como interpretar. Como interpretar, eu não vejo muita dica a não ser você sentar e colocar o seu cérebro, a sua mente para trabalhar e conseguir ver os padrões das questões. Sabe, lendo, fazendo muita questão de interpretação de texto, questões que você lê como se fosse por extenso no português e você precisa transformar aquilo para matemática. Isso, Rodrigues, pode deixar que eu vou fazer sim, tá? Futuramente eu vou fazer live só respondendo dúvida, vou fazer live só falando da minha trajetória, vou fazer live só para descontrair, vou fazer outras lives também. Por enquanto vamos focado aqui em a gente fazer o básico da matemática para ir pegando o jeito, tá? Vamos fazer essa questão 177, então. Primeira coisa, comando da questão. A ação de controle iniciará por qual bairro? Então eu li, não entendi nada. Então eu sempre gosto de ler imediatamente a pergunta e depois da pergunta já ler imediatamente o que está em cima dela, que nesse caso é isso aqui. O setor de detetização do município definiu que o direcionamento das ações de controle iniciarão pelo bairro que apresentou o maior índice do LIRAA. Então, as ações de controle iniciarão por qual bairro? O que tiver o maior índice. Então, a gente precisa ver. Oi, Brenda. Futuramente eu posso pensar em trazer outras lives de outras matérias que eu conseguir ajudar. Tá bom? Por enquanto, vamos na matemática, que é a minha melhor matéria. Mas eu tenho, acho que, condições de ajudar vocês em algumas outras matérias também. Mas a gente vai conversando sobre isso, tá? Isso, Jade, tá no perfil do TikTok aqui. Só clicar no ícone, se inscrever lá e eu subo a live lá. Por enquanto, lá no YouTube eu só tô postando live. Mas eu penso em futuramente fazer vídeos
explicativos da matemática também, tá? Isso, eu baixo pelo INEP mesmo. Provas anteriores do Enem, você vai no próprio site do INEP e você consegue baixar e imprimir as provas lá. Vamos aqui então. A questão pede a ação de controle que vai iniciar por qual bairro. E ele quer que inicie pelo que tem o maior índice. Mas eu não sei o que é esse índice. Então vamos ler. O LIRA, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, consiste no mapeamento da infestação do mosquito. O LIRA, que é o nosso índice, é dado pelo percentual do número de imóveis com foco do mosquito. Então, beleza, o próprio texto já explicou o que é esse índice. No próprio texto está escrito que o LIRA, que é o nosso índice, ele é dado pelo percentual do número de imóveis com foco do mosquito. Percentual, galera. Vamos continuar a leitura. O Serviço de Vigilância Sanitária de um município, no mês de outubro do ano corrente, analisou o nosso índice de 5 bairros que apresentaram um maior índice de infestação no ano anterior. Então, aqui está nossa infestação. Como que a gente vai fazer essa questão, galera? Ela é uma questão de divisão, de razão. Ó, perceba que ele quer o maior percentual do número de imóveis com foco. Então, o que a gente pode fazer nessa questão? No primeiro bairro, a gente tem 14 imóveis. Eu vou até escrever diferente, galera. Eu vou até riscar aqui, mas não se preocupa não, que eu vou escrever só foco, que fica mais fácil de entender. Então, no primeiro, a gente tem 14 focos para 400 imóveis. 14 imóveis com focos no mosquito em 400 imóveis no bairro. E para isso a gente faz em cada uma das questões, em cada uma aqui dos bairros. Então, o segundo bairro seria quanto? O segundo bairro vai ser 6 em 500. O terceiro vão ser 13 em 520. O quarto vai ser 9 em 360. E o 5, por sua vez, vai ser 15 em 500, tá? Vai ser... Deixa eu arrumar aqui de novo. Vai ser... Essas vão ser as razões. Então, a gente precisa calcular aqui agora qual que é a porcentagem do número de imóveis com foco. Para fazer isso, basta a gente dividir. Então, a gente tem que ver qual que dá o maior resultado da nossa fração, tá? Vamos lá. Como que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa, vamos simplificar tudo que dá para simplificar, pode ser? A gente tem aqui... Vamos pensar a melhor estratégia que dá pra gente fazer aqui. Vamos tentar fazer pelo método comparativo? Pode ser? Preciso que vocês entendam o que eu vou fazer agora. Ó, ele quer o maior percentual, tá? Vocês concordam comigo que o maior percentual, ele é dado pelo maior foco na menor quantidade total de imóveis? Vocês concordam comigo? Vê se faz sentido. É um método que a gente vai comparar as frações. O maior percentual é onde tiver mais foco por menos imóveis. Por exemplo, tem 50 focos em um imóvel só. Então tem muito foco, entendeu? Tem muito foco ali do mosquito. Então, o nosso maior percentual, que é a nossa resposta, é quanto maior o foco. E o foco está no quê? Está no numerador. Lembra que numerador é a parte de cima da nossa fração. E o total de imóveis está no denominador. Está no denominador. Beleza? Então, a gente vai comparar as frações. Primeira coisa, vamos comparar a fração 1 com a fração 3. Pode ser? A gente vai comparar essa aqui com essa aqui. Galera, repara que essa daqui
tem mais foco em menos imóveis? Essa tem mais foco que essa, tem um a mais e tem menos imóveis. Então vocês concordam que essa daqui, em comparativamente a 3, ela já tem a maior porcentagem? Vocês entenderam como a gente vai comparar as frações? A gente pegou a 1 e a 3 aleatoriamente para comparar. Essa aqui tem mais foco que essa, em menos imóveis, então ela tem maior percentual. Então aqui a gente já pode eliminar essa aqui. Aqui a 3 já está fora, tá? Não é C. Então o que a gente pode fazer aqui? Vamos comparar agora. A gente pode comparar com essa daqui, galera. Vamos comparar a 1 com a 3. Pode ser? Ó, agora repara. A 5, ela tem um a mais. Repara que essa aqui tem 14 focos e essa tem 15. Essa tem um foco a mais, tá? Tem um a mais. Só que repara que ela tem muito mais imóvel a mais. O aumento de 14 para 15 é só 1. Agora, o aumento de 400 para 500 é 100. Então, essa aqui a gente também descarta. Não pode ser assim com a nossa resposta. Essa daqui, mesmo ela tendo um foco a menos, ela tem muito menos imóvel do que essa. Então, a gente já elimina essa aqui também. Agora, vamos comparar com a 4. A 4, ela tem mais foco que a 4 e tem um pouquinho mais de imóvel. Só que ainda assim, proporcionalmente, ela tem muito mais foco do que a quantidade que aumenta, entendeu? A gente precisa ver o aumento proporcional para fazer a comparação das frações. 14 para 9 é uma redução de 5. 14, o 7 já é 50%, então reduziu muito aqui. E aqui aumentou muito pouco. Perdão, aqui reduziu muito pouco, aqui reduziu muito. Então a gente pode eliminar 4 também. Ficou entre 1 e 2.